Irmãos, vamos estar abrindo nossa Bíblia em Lucas 18. Vamos estar lendo o versículo 1 até o versículo de número 8. Glórias a Deus. Lucas 18, do 1 até o 8. Aleluia. Lucas, capítulo número 18, versículo 1 até o versículo de número 8. Os irmãos acharam? Amém? Posso ir? Glórias a Deus. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também na mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que o juiz iníquo não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Podeis sentar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós já observamos pelo andar do culto que já foi nos chamada a atenção como é importante nós orarmos a Deus, né? Também foi nos chamada a atenção que nós temos que estar revestido da fé, como foi aí no versículo número 8: porventura achará fé na terra. Então nós observamos alguns pontos no qual Deus me colocou no coração para trazer nessa noite, já foi enfatizado. Nós olhamos um outro ponto que é importante também. Nós olhamos falando de oração, nós falamos também de fé, e nós vamos falar de outro ponto também que é importante para nós diante de Deus, que é a perseverança em objetivos traçados até mesmo por nós diante de Deus. Então nós olhamos para esse texto nos vai nos falar de mais uma parábola. E Jesus Cristo usava muito esse recurso de parábolas. Se nós olharmos nos evangelhos escritos por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, nós vamos ver que está repleto de parábolas. Mas o que é uma parábola? Parábolas são fatos, histórias contadas por Jesus Cristo, usando alegorias, usando às vezes coisas fictícias, como também coisas reais do dia a dia do ser humano, para nós entendermos de uma forma melhor. E nessa parábola nós podemos ver que ele usou nesse contexto um juiz iníquo, e também no mesmo contexto ele usa uma viúva. E viúva essa que tinha uma causa na justiça, uma causa a ser preteada, uma causa a ser julgada. E agora nós olhamos pelo texto que nos traz uma informação que essa viúva, ela ia todas as vezes em direção a esse juiz, para que esse juiz viesse julgar a causa dessa viúva. Então nós olhamos nela uma atitude de perseverança para que o seu problema venha a ser resolvido, ainda que
esse juiz, como diz o texto, nós vamos ver melhor, esse juiz era um juiz iníquo, quer dizer, um juiz injusto. Um juiz que não estava nem aí para a justiça. Um juiz que não estava nem aí até mesmo para Deus. Um juiz que diz o texto que nós lemos que não respeitava também homem nenhum. E nós olhamos para a atitude desse juiz, logo nós entendemos que ele era uma pessoa presunçosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa até mesmo que não era humilde, uma pessoa que era soberba, porque o texto vai nos informar isso. Como, pastor? Porque ele não respeitava, não temia a Deus, aleluia, e muito menos respeitava qualquer tipo de homem, qualquer tipo de humanidade. Então não havia nele nem pelo menos uma educação no qual era direito de um juiz ter diante de um ser humano, diante do próximo. Isso não tinha nesse homem. E agora esse homem, não temendo a Deus, não respeitando os homens, era um grande problema para aquela mulher. Mas nós olhamos pelo texto que a mulher, ela não teve esse problema, ela não teve esse juiz que não respeitava os homens, não temia Deus, mas ela vai em direção ao seu objetivo que ela havia traçado no seu coração. Ela tinha um propósito na sua vida e um propósito de fé no seu coração. E quando nós olhamos também para a nossa vida, quando nós temos um objetivo, quando nós temos um propósito de fé na nossa vida, nós não podemos desistir desse propósito. Ainda que muitas vezes esse propósito, pelas lutas, pelas provações, tem sido adiado, mas eu tenho certeza que no tempo de Deus ele vai se cumprir na minha e na tua vida se nós perseverarmos nesse propósito diante do nosso Deus. Porque essa mulher estava diante de um juiz injusto e ela perturbou esse juiz, ela insistiu para com esse juiz poderia ter sido tão importunado para essa mulher, e agora ela concede agora essa causa uma finalidade, um término dessa causa dessa mulher. Agora imagine nós, irmãos, diante de um Deus misericordioso, de um Deus justo, no qual nós temos clamado diante desse Deus. Será que Deus não vai julgar a nossa causa? Será que Deus não vai julgar aquilo que nós temos clamado ao Senhor? Eu sei que pode não ser no tempo de hoje, no dia de hoje, mas tem uma coisa no seu coração. Às vezes o adiar da resolução do problema, não é que o problema vai ser resolvido, mas o problema vai ser resolvido no momento e na hora de Deus. Mas não deixe de perseverar diante de Deus, porque o segredo da nossa vitória é a nossa oração perseverante na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus. O texto começa falando isso, irmãos. O texto já começa iluminando a nossa mente nesse sentido, que é o versículo número 1. E disse-lhe Jesus uma parábola. Quem contou a parábola foi quem, irmãos? Jesus. E nessa parábola que Jesus conta, ele fala o dever. Observa bem isso, irmãos. É o dever que nós temos de orar sempre. Jesus Cristo nessa parábola, ele não está falando para nós talvez quando nós orarmos, talvez quando nós pedimos ao Senhor, ou de vez em quando, uma vez no mês, uma vez na semana, quando der tempo nós orarmos ao Senhor. Não, ele está falando do dever que nós temos diante de Deus de orar sempre, e nunca o que, irmãos? Esmorecer. Nunca esmorecer de quê, pastor? Daquilo que você tem orado, daquilo que você tem pedido ao Senhor, daquilo que você tem colocado na mão de Deus. Coloque na mão de Deus as suas causas, coloque na mão de Deus os seus problemas, coloque na mão de Deus, porque Ele tem resolução para a sua vida e para a minha vida. Não desiste de orar ao Senhor, não desiste de colocar na mão de Deus, porque Ele atenderá o teu clamor. Louvado seja o nosso Deus. E agora, essa mulher nessa difícil missão do seu problema ser resolvido, porque nós olhamos para essa mulher, o texto vai nos enfatizar que essa mulher, ela era uma mulher viúva e ela tinha uma causa na justiça. O texto não fala qual causa, se era uma questão de financeiro, se era uma questão particular dela com alguém, alguma difamação, alguma calúnia, não fala isto. Mas nós olhamos pelo texto que essa mulher, ela era uma viúva, então ela tinha perdido o seu marido, então ela tinha perdido o provedor do lar, porque nós olhamos também para o texto não fala se ela tinha filhos que poderia estar provendo para ela, para aquele lar.
mas nós olhamos pela necessidade da mulher, pela angústia da mulher. Eu creio que seja na área até mesmo financeira. Ela estava precisando de uma resolução para a sua vida, porque ela não tinha mais um provedor no seu lar. Ela estava agora praticamente, vamos dizer assim, sozinha. Ela mesmo tinha que buscar recurso para si. E agora o texto vai nos falar que ela traça um objetivo. Qual o objetivo que essa mulher traçou? De oportunar aquele juiz, até que aquele juiz julgasse a sua causa. Louvado seja o nosso Deus. Até que aquele juiz resolvesse o seu problema. Louvado seja o nosso Deus. Irmão, será que quando nós temos colocado alguma coisa no nosso coração, será que nós temos entrado diante do nosso Deus em oração, como o texto nos fala, e temos entrado com um objetivo e com um propósito de resolução para a nossa vida? Ou nós somente temos orado ao vento? Ou se realmente nós temos confiado que Deus vai resolver esse problema no qual nós temos vivido ao passado? E nós estamos falando de problemas, esse que pode ser em qualquer esfera da nossa vida, em qualquer ambiente da nossa vida. Nós não estamos delimitando agora limites, e pondo limite para ser resolvido um problema. Porque se nós olhamos para esses problemas com impossibilidade de acontecer, não vai acontecer. Se nós olhamos para esse problema e falar é grande demais, não vai acontecer. Mas não existe problema grande demais para o nosso Deus. Não existe improbabilidade para o nosso Deus, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir a ação de Deus. Porque quando Deus libera uma palavra, ninguém vai reter essa palavra que é liberada pelo nosso Deus. É necessário nós exercitarmos a nossa fé. Portanto, que o contexto vai nos falar que quando vier o Filho do Homem, por acaso achará fé na terra? Será que vai achar aqueles que verdadeiramente confia e entrega na mão do Senhor? Será que vai achar a nossa vida verdadeiramente confiando naqueles propósitos que nós colocamos na mão de Deus sem duvidar? Porque a fé, irmãos, é confiar nas coisas que não existem como já tivesse existido, como já existisse na nossa vida. Mas não existe ainda, pastor. Mas fé isso vai existir e vai acontecer. Vai ser realizado em nossa vida. Ainda que nós olhamos, muitas vezes a circunstância está ao contrário, mas nós não vivemos de circunstância, mas nós vivemos pelo Deus da circunstância. Nós vivemos pelo Deus que provê na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nosso Deus. É isso que Jesus Cristo quer trazer aqui nesta noite, através dessa parábola. Ele falou que um homem iníquo, um homem justo, abençoou aquela viúva, a viúva importunou a ele, a viúva perseverou em querer um objetivo e ela foi abençoada por aquele homem justo. Será que Deus não pode fazer muito mais pela nossa vida? Será que Deus não pode fazer muito mais pela nossa história? Então, se você tem perseverado de uma causa, se você tem perseverado em alguma coisa na tua vida, não desanime, persevere até o fim. Aleluia! É isso que o texto está nos falando, que nós devemos orar sempre. E como que orar sempre, pastor? Não esmoreça dos objetivos, não esmoreça dos propósitos que Deus tem colocado no teu coração. Poxa, pastor, muitas vezes eu me sinto só, não estou conseguindo mais. Eu olho para um lado, para o outro, não aguento mais, não estou suportando mais o peso. Mas o Senhor fala, não desmoreça, não desanima, não desiste, mas continua perseverando na presença de Deus, que vai acontecer. Aleluia! Nós temos que mover o espiritual em direção à nossa vida. Nós temos que mover a mão de Deus em direção à nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia! Porque Deus, irmãos, para Deus não existe impossível para nosso Deus, não existe improbabilidade para nosso Deus, mas Deus age em nossa vida conforme a nossa fé, conforme a nossa perseverança, conforme a nossa entrega, conforme a nossa prontidão diante do Senhor. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nosso Deus. O dever de orar sempre, e esse orar sem esmorecer, mas está fortalecido e fortalecido pela presença de Deus em nossa vida. Tenha certeza de uma coisa, irmãos. Aleluia. Porque nós olhamos para o nosso redor e vemos aflições, lutas, problemas que nós vamos enfrentando todo dia. E nós temos que enfrentar mesmo sem esmorecer, orando, clamando ao Senhor. Mas nós temos que ter a certeza em nosso coração que esses problemas,
que essas lutas, quando nós não esmorecemos, tem um prazo de validade acabar. Tem um prazo de validade terminar na nossa vida. Isso vai acabar. E quando é o prazo de validade? Quando o Senhor se levantar do céu e se levantar em nossa direção, em nosso favor. Então se revista da presença de Deus, se revista da fé, se revista da oração, da perseverança perante o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai se levantar em meu e seu favor. Existe, irmão, uma certa passagem que a palavra de Jesus Cristo vai dizer que Jesus Cristo, quando Ele vinha com os seus discípulos, levantou uma mulher que tinha uma filha que estava possessa de demônios em casa. E agora aquela mulher, ela foi acompanhando Jesus Cristo e foi também importunando Jesus Cristo, diz a passagem, clamando ao Senhor: Senhor, a minha filha está possessa de demônio. E Jesus Cristo, tipo, que não estava nem ouvindo, tipo, que não estava nem aí para aquela situação, e continuou andando, diz a palavra do Senhor. E aquela mulher atrás de Jesus Cristo: Senhor, a minha filha está possessa de demônio em casa, Senhor. E agora ela continua perseverando atrás do Senhor, Em certo momento Jesus Cristo para, e o seu discípulo diz: Senhor, despede essa mulher. Praticamente os discípulos falaram para ele: Senhor, expulsa essa mulher daqui que está perturbando a gente, está vindo atrás de nós, toda hora clamando ao Senhor, toda hora pedindo ao Senhor que o Senhor possa expulsar o demônio da filha dela. E Jesus Cristo para e responde àquela mulher: aleluia. Jesus Cristo fala: eu vim senão para os perdidos da casa do meu Pai. Aleluia. Mas se aí olhamos o texto que fala esse contexto, aí Jesus Cristo fala: lá não podemos dar aquilo que é santo aos cães. Mas aquela mulher, com a ousadia de fé, aquela mulher se vira para Jesus Cristo e diz: mas Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores, louvado seja o nosso Deus. E Jesus Cristo olha para aquela mulher: nunca vi tamanha fé igual a sua, mulher, louvado seja o nosso Deus. E o Senhor, de onde ele estava, ele não foi na casa da mulher, da onde ele estava, ele liberou uma palavra, e a filha daquela mulher foi curada lá na sua casa, louvado seja o nosso Deus. E quando Jesus Cristo, quando aquela mulher chegou no seu lar, a sua filha não estava mais possessa de demônio nenhum, louvado seja o nosso Deus. O que se quer dizer com isso, pastor? Perseverança em pedir ao Senhor, porque muitas vezes nós chamamos ao Senhor, parece que o Senhor não está ouvindo, né? Parece que o Senhor está fazendo essa passagem, andando, e vai andando, não estou nem aí para você, não tenho nem aí para você. Vai chegar o momento que Deus vai ouvir o teu clamor. Vai chegar o momento que o Senhor vai repousar os olhos sobre você, e sobre a minha vida, e sobre a tua vida, e Ele vai atender tudo aquilo que você tem clamado ao Senhor. Então peça com fé ao Senhor, seja perseverante na presença de Deus, não desanime nem desistir dos seus objetivos e propósitos diante de Deus. Sabe por quê, irmão? Essa luta, ela vem muitas vezes com o objetivo de querer nos prostrar, de querer nos fazer parar. Aleluia. Mas o texto nos fala, sabe o quê? Vou repetir de novo: orar sempre, e nunca o quê, irmão? Esmorecer. Louvado seja o nosso Deus. Porque às vezes nós estamos aqui prostrados por causa daquilo outro. Às vezes nós éramos uma pessoa que pregava, uma vez a pessoa que cantava, que falava da palavra de Deus, que anunciava o Evangelho, que pregava as boas novas de salvação, que fazia a vontade de Deus, que fazia a obra de Deus. Mas chega um momento que às vezes, por causa dos problemas, por causa das aflições, por causa das lutas, nós nos prostramos diante de Deus. Mas o texto não está falando isso. O texto está falando: bota um propósito no coração. Coloca um objetivo no coração, coloca uma meta na tua vida. Porque a nossa vida sem propósito, sem meta, sem direção, sem nada determinado na nossa vida, é como uma folha seca que o vento leva para qualquer lugar. Nós temos que ter um objetivo na nossa vida, e como o nosso objetivo é agradar a Deus, adorar o Senhor, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Crente tem que ter objetivo e propósito. Crente não pode andar conforme se as coisas estão tudo bem, se as coisas estão tudo tranquilo, eu estou bem, mas se eu ver que eu socorro, eu estou mal. Não! Não, nós temos que ser perseverantes de fé. Eu sei que muitas vezes os males que nos acometem têm a intenção e querem nos jogar para baixo, mas não fique para baixo, coloque um objetivo no seu coração. Não esmoreça, persevere, lute, olha ao Senhor, clame ao Senhor, busque a presença de Deus, tenha fé em Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E agora, a mulher importuna esse juiz iníquo. E diz o texto:
Havia numa cidade uma mulher viúva. Naquela mesma cidade havia um juiz iníquo. E essa mulher viúva pedia, ficava dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então elas tinham um adversário, louvado seja o nosso Deus. O que esfera era, eu não sei, mas ela tinha um adversário, louvado seja o nosso Deus. E ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por mim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Considerai o que diz esse juiz iníquo. O que ele disse? Eu vou julgar a causa dela, porque ela está me molestando, e para ela continuar não a me molestar, ou importunar, ou perturbar, eu vou julgar a causa dela para me livrar dela. Louvado seja o nosso Deus. Não é porque ele tinha um coração bonzinho, não é porque ele era um juiz justo, bondoso, para julgar a causa daquela viúva, não. Não é isso não. Somente para ela não me importunar. E agora Jesus Cristo fala: olha bem qual foi a atitude desse juiz. Considere o que diz esse juiz. Aí ele fala no versículo 7. Olha o que ele fala no versículo 7. Não fará Deus justiça, aleluia, aos seus escolhidos, que eles clamam de dia e de noite. Embora pareça o que, irmãos? Demorado em defendê-los, aleluia. Nós olhamos que através da busca, da perseverança dessa mulher, o juiz julga a causa dela. E temos que ter certeza que através da nossa perseverança, através da nossa busca, através da nossa oração, através da nossa fé, o Senhor Ele julgará a nossa causa. Louvado seja o nosso Deus. Ele julgará a minha e a sua causa, as minhas petições, as suas petições. Louvado seja o nosso Deus. Mas nós temos que ter esse mecanismo em nossa vida. Qual o mecanismo, pastor? Intimidade com Deus, com intimidade, orar ao Senhor, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Quando? Perseverante. Perseverante é como todos os dias. Porque às vezes nós olhamos pela passagem bíblica que nos fala também nos evangelhos, que nós não podemos ser repetidos nas orações, mas não nesse sentido. Ele fala de vãs repetições, porque muitas vezes a pessoa está pedindo coisas vãs, não coisas necessárias. Mas aquilo que é necessário você tem que repetir nas suas orações, sim. Aquilo que é necessário, Deus vai ver no seu coração e vai julgar a sua causa. Se for uma coisa vã, Deus não vai ouvir. Mas se uma coisa é necessária, Deus vai te ouvir. Essa é a diferença que nós temos que ver. Vãs repetições e repetições sadias, repetições agradáveis ao nosso Deus, que tem causa justa diante de Deus. Ele vai atender essas orações, sim. Então ore ao Senhor, entra com intrepidez na presença de Deus. Digo, pois, versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto e nós começamos agora a entender esses passos e essas atitudes que nós temos que tomar diante do nosso Deus, com certeza nós vamos alcançar muito mais bênçãos e vitórias de Deus na nossa vida. Com certeza, muito mais nós vamos ser alcançados, vamos ser alvo de Deus na nossa vida. Porque às vezes nós oramos com um pouco de tempo, às vezes nós já oramos um mês num propósito e achamos demais ter orado um mês naquele propósito. Mas o texto está falando que não é tardio, não é demorado. Versículo 7 que nós lemos no finalzinho: embora pareça demorado em defendê-los, aleluia. Olha só, embora pareça demorado em defendê-los, mas não é demorado, é tempo de Deus. Então por isso que ele fala primeiramente: não esmoreça, ele fala persevere. Perseverar o que? Em fé, em oração, em comunhão com Deus. Está difícil, tá? Mas vai dando glória a Deus. Vai louvando ao Senhor. Vai colocando na mão de Deus. Vai colocando propósito na mão de Deus. Vai colocando objetivo. Crente tem que ter objetivo. Crente tem que ter propósito. Crente tem que ter
um alvo, o crente tem que ter um foco. Nós não podemos desmolecer na presença de Deus. Nós temos que ser daqueles que perseveram e perseveram fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem propósito, irmãos? Eu sei que vocês têm propósito como eu tenho. Continue colocando. Mas pastor, já estou orando tanto tempo. Nós olhamos, irmãos, o exemplo de perseverança, como a Bíblia nos narra, é Caleb. Caleb, ele perseverou 45 anos esperando uma promessa de Deus cumprir sobre a sua vida. Qual a promessa, pastor? A terra prometida. E quando chega um determinado tempo de eles receberem a terra, ele vai ter diante de Josué e fala: Josué, você se lembra da promessa que Deus fez para mim e para você? Agora eu quero a minha herança, louvado seja o nosso Deus. E nós olhamos para o contexto da história que ele recebe lá de Josué a sua herança. Toma, a terra está aqui, mas você sabe que tem gigante lá, não sabe que tem gigante? Aleluia. Muitas vezes, quando nós recebemos a nossa promessa, ainda perseverando em fé, ainda perseverando em oração, perseverando na presença de Deus, ainda vai ter gigante para a gente lutar ainda. Ainda vai ter luta para nós batalharmos. Senhor, o Senhor prometeu, mas que batalha é essa? Que luta é essa? Continua batalhando. Porque Josué, desculpa, o Caleb olha para Josué e fala: de certo eu irei e pelejarei, porque o Senhor está comigo. Louvado seja o nosso Deus. Porque o segredo da nossa vitória é o Senhor estar conosco na nossa luta, é o Senhor estar conosco na nossa batalha, é o Senhor estar conosco na nossa peleja. Como o texto falou nesta noite, foi lido pela missionária: revestimos a armadura de Deus para apagar os danos inflamados do maligno. Louvado seja o nosso Deus. Revestir de toda a armadura de Deus, para nós estarmos preparados para as guerras, para as batalhas, até mesmo quando nós vamos tomar posse da nossa promessa. Tomar posse daquilo que nós temos clamado do Senhor. O Senhor vai nos dar, mas às vezes tem lutas, às vezes tem gigante a ser vencido aí. Louvado seja o nosso Deus. Poxa, Senhor, está tão demorado. Eu estou clamando ao Senhor dia após dia. Eu tenho clamado ao Senhor com lágrimas. Eu tenho chorado aos teus pés. Eu tenho derramado aos seus pés, mas não tem acontecido. Eu não tenho visto a tua provisão. Eu não tenho visto a tua mão. Eu não tenho visto o Senhor agindo. Parece que o Senhor está andando e eu estou clamando. Parece que o Senhor está andando e eu estou clamando e clamando ao Senhor. O Senhor nos ouve. Vai chegar um momento que o Senhor vai parar e vai ouvir. E Ele vai liberar uma palavra de onde Ele estiver. E se for morto, vai ressuscitar. E se for porta fechada, vai abrir. Aleluia. Se for causa na justiça, o Senhor vai entregar na mão do juiz, vai ser aberta a casa do juiz. Se for aquele que está aprisionado em prisões espirituais, o Senhor vai libertar. Porque o dono da vida, o dono da palavra, Ele tem a palavra, Ele tem o poder nas tuas mãos. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda que nós pensamos estar demorado em defendermos, Ele fala: digo-vos que depressa. Olha que Ele fala: digo que depressa lhe farei. O texto fala: lhe farei justiça. Aleluia. Então depressa o Senhor fará justiça. Mas pastor, está demorando tanto como que é depressa isso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra de Deus nos afirma que para o Senhor 1000 dias, um dia são como 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Mas o segredo daquele que espera no Senhor é o segredo daqueles que perseveram e perseveram na presença de Deus. O segredo daquele que espera no Senhor são daqueles que não desanimam, são daqueles que não desistem, mas são daqueles que continuam firme e firme na presença de Deus. Eu te falo nessa noite: não desanime dos propósitos que Deus tem colocado no seu coração. Não desanime daquilo que Deus tem proposto para a tua vida, para a tua perseverança, para a tua fé, para a tua alma. Continue firme, perseverando no Senhor, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor, mas não desanime dos propósitos de Deus. Seja persistente, seja perseverante, tenha um objetivo, tenha um propósito na tua vida. A palavra de Deus nos fala que aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, com cântico, com adoração, voltará trazendo consigo os seus glórias. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o prantinho tem sido chorando, o prantinho tem sido com lágrimas. Às vezes você está regando aquela semente com lágrimas. Pastor, não tem nem a água para regar a semente, mas o que tem regado a semente tem sido as minhas lágrimas,
tem sido a minha dor, tem sido o meu sofrimento, tem sido a minha angústia, tem sido a minha tristeza, tem sido o meu trauma que tem regado essa semente. Mas a palavra do Senhor categórica nos falar que nós voltaremos trazendo os molhos com alegria, jubilando, cantando na presença de Deus. Então, se é momento de chorar, chore, louvado seja o nosso Deus. Se é momento de chorar, chore. Se é momento de clamar, clame. Se é momento de se humilhar na presença do Senhor, se humilhe. Mas se é necessário fazer isso, faça. Mas faça adorando ao Senhor, glorificando a Deus, porque o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai se levantar em sua direção, louvado seja o nosso Deus. Porventura, aleluia, achará o homem fé na terra, louvado seja o nosso Deus. Aqui nós fechamos. Aqui nós fechamos nesse momento. Propósito nós temos que ter, mas não pode ser um propósito vão, mas um propósito regado com perseverança, com oração e com fé. Nós temos que regar esse propósito na nossa vida. O crente tem que ter um objetivo. Por que eu estou falando isso? Não é somente mais um ir e vir da igreja, mas um ir e vir da igreja como se fosse um cerimonial, um compromisso. Não é somente ir e vir, não é somente ir e vir, mas sim verdadeiramente ter um propósito na sua vida, um objetivo. O crente tem que ter objetivo, o crente tem que ter propósito. Gente, não coloque, eu não posso, meus irmãos podem colocar desculpa nos problemas que se levantam para nós estarmos prostrados. É isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo da nossa alma traz como objetivo para a nossa vida, nos prostrar diante do gigante, diante dos problemas. Nós temos que fazer como Davi. Eu vou guerrear contra esse gigante, louvado seja o nosso Deus. O gigante ia no Israel, quando o arraial de Israel, e todo dia zombava. Todo dia zombavam. 40 dias, 40 noites zombando do povo de Deus, até que Davi se levantou. Não, eu vou lutar contra esse circunciso. Quem é esse circunciso para se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, contra o povo de Deus, contra o Israel de Deus? Quem é esse circunciso? E quem era Davi diante daquele gigante? Quem era? O ungido de Deus, louvado seja o nosso Deus. Era um homem de Deus, era a ferramenta de Deus, era o instrumento de Deus a derrubar aquele gigante. Você tem que ser a ferramenta, o instrumento de Deus a derrubar gigantes que se levantam contra a sua vida. Você tem que ser o instrumento de Deus que derruba gigante, não que se prostre diante de gigantes, diante de problemas. Se levante de onde você caiu, se levante de onde você prostrou, porque o Senhor é mais na nossa vida. O Senhor é aquele que nos levanta, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos segura com a destra das tuas mãos. Tenha fé em Deus, tenha perseverança em Deus, tenha comunhão com o Senhor, tenha intimidade para com Deus. Não deixe que os problemas que te assolam, não deixe que o problema que chega de encontro na sua vida seja maior do que o Deus Todo-Poderoso. Nós já temos um problema grande, irmãos, que a Bíblia, Paulo nos afirma que existe uma luta de nós contra nós mesmos, pastor, uma luta da carne contra o espírito, não é isso que a Bíblia nos fala? É isso. E se nós alimentarmos o espírito, ela vai continuar mortificando a carne. Mas se nós deixarmos de alimentar o espírito, deixarmos de alimentar o espiritual, agora a carne vai começar a prevalecer na nossa vida. E essa luta é até quando? Até Jesus Cristo vem, glória, arrebatar a sua igreja. Até a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos estar lutando de nós contra nós mesmos. Nós já temos essa luta interior e falta as outras lutas que vêm externa. Nós temos luta interna, nós temos luta externa a ser vencido, louvado seja o nosso Deus. Mas nós temos que ter certeza, o Senhor não tem o culpado como inocente, nem como inocente como culpado, louvado seja o nosso Deus. Porque nós estamos na mão do reto juiz, porque Ele julga, aleluia, com justiça as nossas causas, as nossas aflições, os nossos problemas, e Ele conhece o nosso interior, Ele conhece por dentro, Ele conhece por fora, Ele sabe da nossa luta, Ele sabe dos nossos problemas. A nossa luta não é maior do que o irmão, a nossa luta não é menor do que o irmão, mas é a nossa luta, ponto final. Porque às vezes eu quero julgar a causa do irmão mais fácil do que a minha, eu quero julgar a causa do irmão às vezes maior do que a minha, não. O Senhor julga nossas causas individualmente. O seu problema é o seu problema, o meu problema é o meu problema. Nós devemos orar uns pelos outros, sim, louvado seja o nosso Deus. Mas nós temos que vencer o nosso gigante.
Seja um vencedor de gigante em nome de Jesus Cristo. Como, pastor? O texto está falando, ora, não esmoreça, persevere, tenha fé que Deus vai realizar, que Deus vai julgar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, e ponto final, louvado seja o nosso Deus. Aleluia. A última palavra que provém daquele que fez os céus e a terra, louvado seja o nosso Deus. E eu creio que a nossa vida, eu creio que a nossa história, eu creio que os nossos propósitos estão na mão desse Deus. Eu creio que está na mão desse Deus e Ele já está julgando, tá, irmão? Não aconteceu, poxa, não aconteceu ainda, vai acontecer, acalma o coração. Acalma o teu coração, mas está demorado demais. Às vezes vai ter causa já de um ano aí, rolando mais de um ano, muito mais de um ano, vai rolando e vai rolando. Como eu falei, Caleb foi 45 anos, louvado seja o nosso Deus, perseverando a receber a terra prometida, louvado seja o nosso Deus. Persevere, persevere, persevere. Ore, ore, ore. Tenha fé, tenha fé, tenha fé que vai acontecer, louvado seja o nosso Deus. Que as palmas louvam o Senhor.